que é o estudo da capacidade de hospedagem de fontes de geração distribuída no sistema elétrico universitário. O trabalho vai seguir da seguinte forma: introdução, um pouco do conceito do que é geração distribuída, sistemas fotovoltaicos, uma definição e a proposta da metodologia chamada capacidade de hospedagem, apresentação do estudo de caso, resultados e conclusões. Bom, a motivação do trabalho se deu devido ao cenário energético que o país tem passado nesses últimos tempos. E como objetivo principal, vamos ter uma análise qualitativa do impacto de sobretensões permitidas e distorções harmônicas dentro do sistema elétrico, particularmente no sistema de distribuição com integração de fontes de energias renováveis. Primeiramente, vamos analisar os 15 kW de pico instalados aqui no CERIM, de geração fotovoltaica, e futuramente os impactos da inserção de novos painéis que vão acontecer, tanto no CERIM quanto no campus da Unifei. O trabalho foi dividido em etapas de medições e simulações e sua validação. E a ideia que temos é de transformar a Unifei em um laboratório vivo em uma micro-rede inteligente. Para a estrutura do trabalho, vamos ter primeiramente a definição do que é a capacidade de hospedagem, uma análise dos índices de qualidade de energia elétrica dos 15 kW de fotovoltaica instaladas no prédio, através do Cladístico módulo 8. Em seguida, vamos fazer uma análise da capacidade de hospedagem sobre tensões permitidas dentro do prédio do CERIM através de medições. Depois, uma análise da capacidade de hospedagem em relação às distorções harmônicas do CERIM e da Unifei. E, finalmente, uma conclusão. Então, um breve conceito do que é a geração distribuída. O cenário que tínhamos no nosso sistema elétrico era de uma geração centralizada. Tínhamos uma fonte geradora e que alimentava a carga, um fluxo de potência unidirecional, por uma topologia radial. Hoje, estamos tendo, devido ao cenário que estamos passando, a integração de energias renováveis, tais como solar, eólica, biomassa, etc. A matriz energética mundial tem crescido bastante com as fontes solares, e a integração dessas energias renováveis dentro do sistema de distribuição é o que a gente chama de geração distribuída. No Brasil, o órgão regulamentador é a ANEEL 482. Então, devido a essa integração, houve a necessidade da avaliação desses impactos devido a essas novas fontes de energia que transformam o nosso sistema em um sistema de fluxo de potência bidirecional. Um sistema fotovoltaico, então a gente tem que os países pioneiros hoje são a Alemanha, Japão e Espanha. Temos uso tanto residencial quanto em gerações de grande porte. Podemos dividir em larga escala maior do que 1 MW, média escala entre 10 e 1 MW, e o CERIM já entra na classificação de média escala, que a gente já tem 15 kW instalados. A inserção dessas fontes renováveis causam diversos impactos no sistema de distribuição que precisam ser analisados. Por exemplo, fluxo de potência, onde a gente tem um fluxo de potência unidirecional vindo da geração para a carga. Hoje, com a inserção dessas novas fontes, a gente começa a ter um fluxo bidirecional, o que vem a causar sobretensões no ponto de acoplamento. Aqui é um exemplo de como a gente analisa esse fluxo de potência do que é consumido e do que é exportado. Outra consequência são a penetração de harmônicos. São tecnologias que usam eletrônica de potência, o que causa a introdução de distorções harmônicas dentro do sistema. Por exemplo, as sinais com altas frequências de corrente passando pelas impedâncias da linha de distribuição, que tem uma característica reativa e indutiva, provocam quedas de tensão ao longo do alimentador. E a norma IEE 929 é a que fala sobre os sistemas fotovoltaicos e seus impactos. Uma outra questão é o desequilíbrio de tensão. Devido à natureza desbalanceada da carga, mais as naturezas de geração fotovoltaica, a gente pode ter, por exemplo, consequência no mau funcionamento dos motores de indução, mau funcionamento dos dispositivos eletrônicos de potência e por aí vai. Com relação ao curto circuito, os próprios inversores que estão integrados no sistema fotovoltaico já têm uma proteção de anti-ilhamento. Por exemplo, relés subtensões sobrecorrente que conseguem tirar o sistema rapidamente e integrar eles
rapidamente também, porque não depende da inércia de máquinas para reconexão. E potência reativa, ultimamente tem visto um estudo para o controle de parâmetros relacionados à qualidade de energia. Por exemplo, níveis de sobretensão e fator de potência da instalação também. Bom, o núcleo do trabalho é a definição do que é a capacidade de hospedagem. Então ela vem com o intuito de avaliar os impactos dentro da qualidade de energia, estabelecer limites os quais não podem ser ultrapassados dentro do sistema de distribuição, ou de transmissão também. E ele vai ditar quanto de GD que eu falo geração distribuída, que eu posso colocar no meu sistema sem que cause grandes impactos e fique dentro de uma distorção aceitável. Por exemplo, aqui a gente tem um nível inicial, um índice, e um nível limite. E aqui fica a região onde se torna aceitável o meu sistema. A partir disso já é inaceitável e aqui a gente define o ponto que a gente chama de capacidade de hospedagem. Então a abordagem do conceito da capacidade de hospedagem é: escolhe-se um fenômeno, determina-se os limites adequados através de normas locais, calcula-se o índice de desempenho em função da quantidade de geração distribuída que eu vou estar inserindo no sistema, e a capacidade de hospedagem através de análises podem ser tanto estimativas quanto experimentais, ou seja, medições ou simulações. Então, o primeiro método de avaliação é a capacidade de hospedagem com relação às margens de sobretensões permitidas, que é a quantidade máxima de geração que eu vou inserir no meu sistema para que tenha um aumento de margem de sobretensão. Então, aqui são a equação básica que a gente pode ver que a potência depende da tensão de onde está instalado e a resistência do cabo que traz a geração até o ponto de acoplamento. Então a gente pode perceber que o índice de sobretensão é linear à potência que está sendo inserida. Então quanto mais potência eu coloco, mais eu vou levar a minha sobretensão a essa margem de sobretensão permitida. Se não houver medições locais, a gente pode fazer o método fazendo estimativas ou simulações. No nosso caso, a gente teve as nossas medições dentro do serinho, que facilitou o trabalho. Então a gente tem que fazer o registro de magnitudes de tensão em corrente em intervalos regulares, por exemplo, o PRODIST módulo 8, 1008 leituras válidas durante uma semana, são 168 horas, com intervalos de 10 minutos. E é sempre bom saber os períodos de carga mínima para fazer a análise. A outra metodologia se dá pela capacidade de hospedagem com relação às distorções harmônicas. Então, a gente vai analisar o quanto de geração distribuída que eu vou colocar no meu sistema para que não leve os índices individuais de tensão à distorção harmônica limite. Então, a gente vai ter uma distorção inicial dentro do sistema devido à natureza das cargas que temos hoje em dia, até um limite de distorção determinado por norma. Então, a característica da curva vai ser essa apresentada pela literatura. A metodologia, precisamos saber o que o meu sistema está inserindo de harmônico através dessa equação, pela tensão do barramento e a impedância que eu tenho vista daquela barra. Então a gente vai definir por essa equação o que é a capacidade de hospedagem, que vai ser a corrente da minha geração distribuída, que vai levar a uma distorção limite de tensão para uma ordem individual harmônica. Então essas são as equações utilizadas. Vamos definir dois cenários, o pior cenário e o melhor cenário. O pior cenário é quando a corrente que eu tenho do meu sistema e a corrente que está sendo inserida, elas vão estar em fase. Vão ser definidas como o pior cenário para aquela ordem harmônica. E para o melhor cenário, quando elas são defasadas de 180 graus. Então, são dois limites determinados. Então, a metodologia é: seleciona o barramento para análise, determina a distorção harmônica individual limite a partir de normas locais, determina a impedância harmônica equivalente de ordem H do sistema da concessionária, por medição ou por simulações. Fazer a medição da distorção harmônica de tensão individual no barramento já existente devido
ao que já tem instalado, calcular a corrente que vem da concessionária do ponto equivalente através da equação 1 e determinar os limites para pior e melhor cenário a partir das equações 2 e 3 que foram apresentadas. Então, finalmente, vamos para o estudo de caso. Foram 3 cenários. A medição que ocorreu no nosso PV de 15 kW, aplicamos os limites impostos pelo PRODIST módulo 8. Em seguida, aproveitando os resultados obtidos, analisamos a capacidade de hospedagem segundo as sobretensões permitidas. No segundo cenário, a capacidade de hospedagem foi relacionada às distorções harmônicas da inserção de 30 kW de pico, que é o que vai acontecer aqui no nosso prédio no futuro próximo, e a gente expandir para 45 kW de pico também. E por último, a gente vai responder a pergunta de qual é a capacidade de hospedagem do campus da Unifei na inserção de 180 kW de pico ao longo da rede de alimentação nossa. Então a gente vai conseguir responder qual é essa pergunta. Quanto que eu posso colocar sem que cause maiores distorções harmônicas? Então a medição a gente usou através do medidor Dranix, tá? Foram 2 Dranix que foram usados, são os medidores de qualidade. E na simulação usamos o SKM Portals for Windows, que é um programa prático que ele faz análise de harmônico também, além de outras análises. Então a gente tem aqui o nosso Serim, os painéis do Serim. São 62 painéis fotovoltaicos, 2 inversores e um autotransformador. O nosso sistema produz 15 kW de pico e uma análise local a gente tem uma disponibilidade de até 60 kW de pico de área útil do telhado. Aqui foram os pontos de medição do nosso PV. Aqui foi instalado o que foi visto vindo do PV e esse medidor aqui do que a gente tem na nossa rede no secundário do transformador de distribuição para justamente ver a bidirecionalidade do fluxo de potência que ocorria nesse ponto. Então, segundo o PRODIST módulo 8, 1.008 leituras válidas em intervalos de 10 minutos durante 168 horas, ou seja, uma semana de medição a gente manteve. Conseguimos medir potência ativa, potência reativa, fator de potência, frequência, tensão, corrente e as distorções harmônicas individuais e totais de corrente e tensão. Por questões de confiabilidade, deixamos 2 semanas de medição para eventuais problemas que poderiam ocorrer. Aqui a gente tem a curva da geração solar durante uma semana. Então a curva é característica, ela gera entre 5h40 da manhã, 6 horas da manhã, desculpa, até mais ou menos 6 horas da tarde, o período de geração dela. Então esse foi o perfil durante uma semana. Esse daqui é o dia 9 de abril, que foi o dia onde a gente teve o maior pico de geração, que chegou praticamente a 15 kW. A variação ocorre devido à passagem de nuvens, vento, tem uma diferença na geração da curva. A gente tem as curvas máximas, médias e mínimas. Essa já foi a potência consumida e exportada. Então a gente pode ver que a região de exportação da nossa energia que foi gerada. Parte foi consumida pelo prédio e o excedente foi jogado pela rede. Por exemplo, nos finais de semana, que foram os dias 11 e 12, a gente pode perceber que praticamente toda a energia foi, basicamente, 98% da energia foi exportada para o campus, uma parcela muito pequena por não ter ninguém no prédio durante esse período. Aqui a gente tem a curva de energia da geração pela demanda, a diferença é a energia que foi economizada. Analisando o desequilíbrio de tensão, o PRODIST diz que a gente dita que não podemos ter mais que 2% de desequilíbrio nas redes de baixa tensão. Podemos notar que durante a semana de medição houveram picos que passaram 2%, mas por fenômenos desconhecidos da rede. Mas no geral ficamos abaixo de 0,5% de desequilíbrio. Então estamos dentro do esperado. Com relação à distorção harmônica total, para abarramentos menores que 1 kB, a gente pode ter até 10% de distorção. Um perfil durante a semana
Durante períodos de geração, ficamos com uma distorção de mais ou menos 3,5%. O que mostra no dia 9 também que a gente tem essa distorção de 3,5% durante a geração do nosso PV. Olhando a distorção harmônica individual de tensão, então temos os índices apresentados pelo PRODIST. Podemos observar que quem prevalece na distorção harmônica individual é o quinto harmônico devido à frequência de chaveamento do inversor. E ela que dita também na distorção total quem que vai ser o maior índice, então a gente vê que ela fica também aqui na faixa dos 3,5% durante a geração. Aqui o perfil da fase A, mostrando a distorção ali entre 3 e 3,5%. O espectro harmônico, num determinado horário de geração, a gente percebe que o quinto harmônico é o que vai apresentar maior amplitude. Fator de potência. O fator de potência do nosso PV gera com fator de potência unitário, então ele apenas consome reativo, ele não vai fazer nenhuma geração de reativo. E o da instalação, a gente percebe que fica aqui entre 0,8 e 0,9 de fator de potência da instalação do serim e do nosso PV. Quando ele está em período de geração, ele fica basicamente unitário. Demanda de reativo. O PV consome reativo, então a gente pode ver aqui a região de consumo dele e o perfil de reativo do nosso prédio. Frequência. A frequência ficou entre a faixa de 59,9 e 60,1. Teve alguns momentos onde ela ultrapassou esses limites, mas por fenômenos conhecidos à rede. Depois dessa análise de como que o nosso PV se comporta com os índices de qualidade, a gente tem uma avaliação da capacidade de hospedagem através das sobretensões permitidas. Então esse é um pequeno unifilar representando o sistema. Aqui foram os pontos de medição. Então a gente possibilitou a estimativa dessa sobretensão que tem no prédio, a partir das medições. O período foi utilizado do mesmo, a gente aproveitou esses dados. E segundo o módulo 8, para tensões inferiores a 1 kV, a gente pode ter 105% acima da tensão nominal. O perfil de tensão do prédio é esse, com a geração fotovoltaica. Em PU, a gente percebe que temos uma máxima de 2% de margem de sobretensão e uma mínima de 1,2% de margem de sobretensão. Aplicando as equações apresentadas pela metodologia, a gente conseguiu chegar na curva da capacidade de hospedagem. Por exemplo, 1% de sobretensão é causado devido a uma geração de 9,6 kW. 15 pode causar uma margem de sobretensão de 1,56%. 30 kW, que é o que vai ser instalado, pode chegar a uma margem de sobretensão de 3%. E pela área útil, 60 já ultrapassaria os 5% de sobretensão. Então ficaríamos limitados a 48 kW de pico, sem que cause nível de sobretensão acima dos 5% determinado. Então essa é a nossa curva. Então aqui nossa distorção inicial e a distorção limite. Então a gente percebe pela curva a linearidade que existe entre a margem de sobretensão e a máxima potência. Definimos limites inferiores e superiores, 1% e 5%. A instalação de 30 kW, a gente tem uma sobretensão de até 3% dentro do serim. Agora, para a estimativa da capacidade de hospedagem através das distorções harmônicas. Tivemos algumas considerações. Os valores existentes de distorção harmônica que tinham dentro do sistema. Variações diárias, semanais e sazonais para cenários futuros. Saber a emissão de novos harmônicos devido a novos dispositivos instalados. E principalmente a impedância harmônica da fonte e as suas variações. São algumas considerações que precisam ser levadas. Na simulação, observamos apenas a saída que alimenta o prédio do serim e os outros prédios em volta. O restante do campus foi feito através de uma carga equivalente. Variações aleatórias de carga por falta de informação que a gente não teve dentro do campus da Unifei, então tivemos que usar valores aleatórios.
A geração utilizada para a simulação foi em torno de 12 kW de pico, para tentar aproximar da realidade do que foi medida. Considerou a mesma geração dos outros prédios e fizemos um paralelo entre a simulação e medição para a validação do resultado. Esse é o nosso Unifilab que a gente tem dentro da Unifei. Esse daqui é o alimentador que vem para o selim. As cargas foram feitas pelo modelo PIQ, mas dentro do PTW a gente pode inserir uma biblioteca de distorção harmônica devido a prédios comerciais. Existe um modelo onde a gente pode já ter uma distorção harmônica característica do prédio. Transformadores, os dados de geração e os dados de cabo. Dentro do PTW, essa foi a nossa foi o primeiro resultado de medição e simulação. Primeiro olhamos o resultado de medição. Aplicando as equações 1, 2 e 3, foi escolhido ordens harmônicas segunda, terceira, quinta, sétima, nona, 11ª e 13ª, segundo sugerido pela literatura. Aqui temos um perfil da impedância harmônica na barra de 220 para os 15 kW de pico. Ao aplicar as equações, a gente percebe que o nono harmônico é o que é mais fácil de infringir devido às suas baixas correntes. Então é o mais fácil de que essa corrente leve ao limite de distorção individual do nono harmônico, que é de 2%, fazendo um resumo, de 2,5%, fazendo um resumo da tabela do PRODIST. Então, a gente percebe que a gente tem uma distorção inicial de 0,2%. Aplicando, a gente vê que aqui para o pior e melhor cenário, a gente tem mais ou menos uma capacidade de hospedagem em torno de 120 kW, que a gente pode instalar. A mesma simulação para os 15 kW, olhando não só o resultado de medição, olhando agora o resultado de simulação, quilowatts de pico também de capacidade de hospedagem. Plotando as mesmas curvas de medição e simulação, existe uma divergência inicial, mas eles acabam convergindo para o mesmo resultado, dando mais ou menos uma margem de erro de 7% do nível de capacidade de hospedagem. Para a simulação de 30 kW de pico, a gente expandiu o nosso sistema para 30. O nono harmônico foi o mais fácil de infringir também para esse caso, foi o que apresentou menores correntes. Plotando a curva, a gente vê que o pior e o melhor cenário ficou mais ou menos agora em 125 kW, um pouco menos que 125 na verdade. Expandindo o sistema para 45 kW agora. O nono harmônico foi o que apresentou maior probabilidade de ocorrência de ultrapassar esse limite mais uma vez. A distorção inicial já aumentou um pouco. Os 180 kW de pico instalados ao longo daquele alimentador que vem da concessionária até o ponto de entrega do selim. Do lado de 13.8, mais uma vez o nono harmônico é o que vai causar maior facilidade de infringir o limite de 2,5%, saindo de uma distorção que existe inicial, que ela é muito baixa, segundo os valores de simulação, a gente caminha para mais ou menos 2 MW. Então a capacidade de hospedagem da Unifei para distorções harmônicas, 2 MW no lado de 13.8. E aqui o nosso perfil no lado de 13.8 da impedância harmônica. As considerações finais, então, mudanças na configuração da rede que não foram consideradas devido à falta de informações. A estimação da impedância harmônica, ela realmente necessita que tenha maior detalhamento através de medições ou metodologias próprias, ou informações que venham da concessionária. Mesclamos o resultado de impedância harmônica simulada com os valores de tensão harmônica medida e simulada, foi onde causou aquela divergência inicial do resultado. A distorção background atualmente está sendo medida, ou seja, sem a geração fotovoltaica, com o trabalho de TFG que estamos desenvolvendo.
A nona harmônica confinada no delta do transformador, então vai causar a baixa distorção do lado de 13,8 por ela ser um múltiplo da terceira harmônica. E a estimativa da capacidade de hospedagem da rede elétrica da Unifei, olhando gerações fotovoltaicas, foi devidamente respondida. Então, a conclusão. Aplicamos uma metodologia do estudo para a capacidade de hospedagem dentro de uma rede universitária. Qual são os procedimentos necessários para essa aplicação, além de ter respondido qual é a capacidade de hospedagem do campus da Unifei e do prédio do Serim. Métodos de análise de medição existente e também simulação, usando o que foi aprendido na metodologia. Aplicamos o módulo 8 do ProDist para o que a gente já tem de geração distribuída fotovoltaica dentro do nosso prédio do Serim. E uma proposta de análise da validação. Então, podemos deixar essa proposta para que seja aplicada futuramente para outros estudos dentro da Unifei. Proposta de trabalhos futuros, que a proposta do trabalho do doutorado, que vai ser o desenvolvimento de uma metodologia global de análise da capacidade de hospedagem. Não podemos olhar apenas um índice, devemos olhar vários índices e tentando casar eles de alguma maneira, criando o que a gente chama de um índice global de capacidade de hospedagem. E que atenda cenários de fontes renováveis, não só solar, como eólico, biomassa e outras fontes. Tive um artigo publicado no CBQE desse ano, cujo título é o mesmo da minha dissertação. E aqui deixa a homenagem ao professor Rebeto, que a maior missão que o homem pode ter é ser feliz. Eu quero gastar só um minutinho também, que eu tive 2 perdas esse ano. Minha tia e minha avó. Então fica aqui minha homenagem para os 2, que esse trabalho é para eles onde eles estiverem.